subir a estrutura. Sempre o que eu tenho insistido com vocês é o seguinte: o vestibular é um desperdício, seu filho, sua filha encarar o vestibular como um momento em que vai se estudar mais, e à medida que vai se estudar mais, vai se alcançar o desempenho necessário para passar, para ter resultados no Enem e no vestibular. O que eu insisto com vocês é que o vestibular é uma oportunidade que a gente não pode jogar fora, é uma oportunidade que a gente não pode perder, porque o vestibular abre as portas para o futuro. São inúmeras as oportunidades que se pode ter através do vestibular. E que oportunidades são essas? São as decisões que seu filho e sua filha vão tomar em relação ao futuro deles. O vestibular bem resolvido, a profissão bem resolvida, vai impactar o resto da vida do seu filho e da sua filha. Tá? E isso é sensacional. Então, a ideia, eu insisto com vocês, é encara o vestibular como um desafio, mas como um desafio para te fortalecer e não para te derrubar. Um desafio que vai te impulsionar. Se você está ansioso com o vestibular, se você está irritado com o vestibular, se você não está com essa quarentena toda, você não está conseguindo ir, olha, junta toda essa energia, a gente fala disso em várias lives aqui, como trabalhar com a inteligência emocional, junta toda essa energia e usa ela como um impulso que vai te levar para o futuro que você sonha, que vai te levar para o futuro que você deseja conquistar, que seu filho e sua filha desejam conquistar. É disso que nós vamos estar falando essa noite, e o assunto nosso hoje, dentro da inteligência de mindset, é resiliência, tá? E resiliência, para a gente dar um exemplo prático, resiliência é o que nós experimentamos ontem e estamos aqui vivendo hoje. Resiliência é: levou um tombo, caiu, errou, deu problema, foi ruim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa live que nós estamos fazendo hoje é a live de ontem. Só que 2 vezes caiu a internet. Eu achei que era um problema meu, depois fui ver, não. O YouTube saiu do ar. Virou um problema mais falado mundialmente, tá? Por questão de tráfego, por questão de servidores e tudo mais. Então, a questão não é justificar o erro. Não é dizer para vocês, olha, foi por isso que a gente não teve a live ontem, ou que a live ontem foi mal. Não. Justamente resiliência é voltar aqui para vocês, olha, o que aconteceu foi isso, e nós vamos fazer a live de novo, tá bem? Estamos ainda sujeitos à internet cair, porque o trânsito dessa semana está super alto, as estruturas aí não estão aguentando, e não é, eu descobri que não é um problema específico do meu router, tá bom? Mas isso não justifica, isso só nos põe diante de um problema que eu não consigo resolver, porque ele tem variáveis que não são variáveis internas, são variáveis que eu dependo do meio, que você depende do meio, que você depende dos outros, e se deu mal, deu ruim, o que a gente faz? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É essa a ideia, e esse é o assunto de resiliência. Se eu quiser ir mais fundo, se você quiser ir mais fundo em termos de mindset, em termos de inteligência de mindset, eu sugiro aí para vocês, pais, 2 leituras, tá? Uma leitura é esse livro aqui, que é um clássico na área de mindset, da professora Carol Dweck, da Universidade de Stanford, tá? Ela justamente ela nos ensina aí sobre mindset fixo e mindset de crescimento. E esse livro aqui é um livro que eu estou lendo, a quarentena me deu tempo para lê-lo, que é um best-seller do Yuval Noah Harari, são as 21 lições para o século XXI. E olha, um dos capítulos, mais do que um dos capítulos, uma das partes que ele fala é justamente de resiliência. Tá? Esse livro ele tem 5 partes e uma delas é resiliência. Um livro super bom, super atual, e ele traz aqui, na introdução da primeira parte, uma questão que está muitos dias de hoje. Tá? Esse livro foi escrito de 2018 para 2019, né? Não tinha pandemia, o horizonte não era de pandemia, 2018, tá? Mas ele se aplica muito aos dias de hoje. O que ele nos aponta, e é muito, talvez, eu não estou sendo pessimista, pessoal, só estou dizendo assim, como essa última década mudou, tá?
Nós que vivemos o mundo, nós que vivemos o Brasil e vivemos o Brasil integrado à economia mundial, nós vimos o que na década passada, na virada do milênio, né, um rumo mundial de que economias abertas, formação de grandes blocos, né, economia, mercado comum europeu, NAFTA lá nos Estados Unidos, Canadá e México, né, Mercosul funcionando aqui, o mercado, né, do mercado asiático, em suma, a gente crescendo em grandes blocos, removendo barreiras e a economia mundial crescendo e os problemas que surgem normalmente eram problemas o quê? De natureza econômica financeira, como foi 2007, algum problema que sempre surgia no sistema financeiro mundial e não por questão de falta de dinheiro, até por excesso de dinheiro, mas algum desajuste setorial e assim por diante. Nós viramos o milênio, entramos aqui em 2020, né, na segunda década desse novo século, com uma mudança de perspectiva, tá? Não vou falar de política, mas a gente está vendo um pouco esse modelo de liberalismo mundial se enfraquecer, aquela ideia de navegar pelo mundo, de que o mundo é plano, que se romper um pouco, está se falando em barreiras, em isso, em aquilo, né? E pasmem, né? E pasmem assim, a gente fica até um pouco chocado, porque nós estamos num momento que parece o iluminismo de alguns séculos atrás, em que se gerou muito conhecimento, se gerou muita inovação, um estoque muito grande de coisas, e vem um vírus bobo, um vírusinho, né? Uma das estruturas mais simples de vida, e atrapalha tudo isso assim de uma forma global, né? E põe todo mundo fechado em casa e toda essa discussão, o que faz, o que não faz, é uma gripinha, não é uma gripinha, é uma gripona, não vou entrar no mérito da questão, mas isso justamente no momento em que nós estamos com um estoque enorme de conhecimento, de pesquisa na área de tecnologia de informação e cibernética e coisas desse tipo, ao mesmo que há uma enorme produção e acúmulo de conhecimento na área da biotecnologia. Então, a junção dessas duas áreas, né, gerando novos empregos e novas carreiras, como, por exemplo, a neuroengenharia, com exoesqueleto, com coisas que dão mobilidade a quem é portador de alguma deficiência, coisas muito novas, neurociência, coisas muito bacanas, nós nos vemos assim meio que paralisados. E agora, né? O Covid aí, o Covid veio aqui e passou a perna na gente, né? O que a gente faz diante disso? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos pegar as variáveis das quais a gente tem controle, as variáveis que dá para a gente trabalhar e vamos seguir a vida. Vamos seguir os sonhos, vamos seguir as conquistas com os pés no chão, é claro, mas a gente não se abater numa situação dessa só vai nos fazer perder. Só nos vai fazer perder resultados, não alcançar ganhos, tá ok? Então, não estou sendo ufanista, eu estou sendo, quero falar com você de forma realística, você pai, você mãe, lembrando, eu gosto muito de uma frase clássica de Walt Disney, se você sonha, você pode conquistar. Se você sonha, você pode fazer. Tem um amigo que gosta muito, ensina, usa essa frase como fundamento de ensino na área de qualidade de atendimento, o amigo Marlos, lá de Joinville. Tá? Então, é isso. Se você sonha, a gente é capaz de sonhar, a gente é capaz de planejar, a gente é capaz de pensar em desafios de vestibular, conquistar a faculdade que você quer, estar lá ano que vem, e isso começar uma nova vida para o seu filho, para a sua filha, então vamos fazer, vamos atrás. Se você ouvir aí, entra nas minhas páginas, já tem aí dezenas, já vai para centenas de artigos editados meus, né, das lives, das entrevistas, de profissionais que tornaram grandes nomes, pessoas importantes como profissional, como cientista, como seja lá o que for, que eles contam que na idade que eles estiveram, a idade que seus filhos estão,
negócio deles, né? Tivemos aqui o professor Paulo, doutor Paulo PhD, professor titular da Unicamp, já aposentado, né? Ele conta que quando ele estava no terceiro ano do ensino médio, ele queria jogar basquete, jogar ping-pong, ele não queria, né? Ele não era mau aluno, mas ele estava focado em, né, estar com os amigos, fazer esporte. Até no ano seguinte, pronto, ele não passou no vestibular que ele queria entrar na USP, ele queria fazer engenharia na USP. No ano seguinte, ele se preparou, foi fazer cursinho, se concentrou, e ele conta que em 4 meses ele já estava em ponto de bala, ele estava, né, no ponto de conquistar os sonhos que ele queria. E entrou na USP, foi fazer engenharia na USP em São Carlos. Fez uma carreira brilhante como aluno, como estagiário, como professor, pesquisador da Unicamp. É uma das autoridades importantes na área de engenharia, justamente de produção de energia elétrica. Já se aposentou, tem filhos. Esse mês nasceu o neto dele e a vida segue. Então a gente pode se transformar, a gente pode conquistar, a gente pode ir atrás dos nossos sonhos, e é disso que eu estou falando com você, e é disso que eu quero ajudar você a apoiar, influenciar o seu filho, a sua filha nessa direção. Inteligência de mindset, então. Quando nós falamos de inteligência de mindset, é uma novidade bacana. É o seguinte, inteligência, ela tem muitas dimensões. A gente tem um modelo de inteligências múltiplas, que é da década de 70, de Gardner, é um modelo de 7 inteligências, 7, 9 inteligências, entre elas a inteligência emocional, e uma delas pode ser interpretada como inteligência de mindset. Então, com essas 9 inteligências, 7 mais inteligência emocional, mais inteligência de mindset, o muito legal é que essas duas componentes, inteligência emocional e inteligência de mindset, elas podem crescer. Você pode ficar mais inteligente. Olha que louco, olha que legal. Você pode se tornar mais inteligente. Você pode, ao se tornar mais inteligente, o quê? Ter maior eficiência do seu cérebro, ter maior eficiência produtiva, ter mais resultados e o melhor, ser mais feliz. Tá? Então, se a gente olhar esse lado, trabalhar com a inteligência emocional, trabalhar com a inteligência mindset, a gente sobe tudo, tudo melhora, tá? Então, a inteligência de mindset, ela tem 5 alavancas que a gente pode acionar, como que 5 controles que eu posso acionar para fazer crescer minha inteligência de mindset. E, principalmente, fazer crescer a inteligência de mindset é se deslocar do mindset fixo, que a professora Carol Dweck nos ensina, que é alguém que acredita que a gente é limitado pelas circunstâncias, né? Quase que a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sempre fui assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, né? Então, do clássico livro de Jorge Amado, né? Mas que gerou essa música que tem esse refrão, né? Então, aquela coisa é imutável, vou ser sempre assim, não vou mudar, tá? Mas nós podemos ir para um mindset de crescimento. O mindset de crescimento é: eu olho o meu entorno, eu olho as circunstâncias e eu me disponho a buscar meus recursos, me tornar mais inteligente, superar as circunstâncias e criar novas condições das quais eu possa avançar, das quais eu possa seguir, conquistar aí. Boa noite, Jaime, meu amigo de vida toda. Prazer receber você aqui. Então, esse é o ponto. Tá? Então, se a gente pensar dessa maneira, para um mindset de crescimento, como é que eu faço, então, para sair dessa condição limitada de me adaptar às condições de tocar a vida para uma condição que eu posso conquistar, mudar, influenciar, fazer as coisas serem superadas, tá? Então, é acionando essas 5 dimensões, ou esses 5 fundamentos da inteligência de mindset. Hoje eu vou falar do fundamento 4, que é justamente a resiliência. Já falei em outras lives minhas sobre o fundamento de senso de pertencimento, já falei sobre a capacidade de doar, já falei sobre ciclo de vida. Hoje eu vou falar sobre resiliência. O que é resiliência? Estou falando tanto em levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Resiliência. O que é resiliência? Resiliência vem lá da física, tá? É uma propriedade física de um material, tá?
Um material ele pode sofrer deformações por força, por temperatura, seja lá o que for, então ele sofre um estresse. Se aplica uma força nele, ele sofre um estresse. E, ao sofrer estresse, ele sofre o quê? Uma deformação. Tá? O que é a resiliência? A resiliência, então, é a capacidade de um determinado material voltar ao seu estado de origem. Tá? Se eu brincar aqui, se eu pegar esse livro, tá retinho aqui, né? Se eu aplicar uma força aqui, eu flexiono ele. Se eu solto, ele volta. Tá? Então, isso aqui, a gente não atingiu o limite de resiliência, não atingimos o limite de ruptura desse papel aqui. Tá? Se você pegar um garfo e aplicar uma forcinha nele, você aplica uma forcinha, ele torce um pouquinho, solta, ele volta. Se aplicar uma forçona, aí entorta. O que ele entorta? Ele se conforma a uma nova situação. Você solta ele não volta. Você passou o limite da resiliência. E qual que é o desafio para a gente? Qual que é o desafio para mim, para você, para os seus filhos? É a gente subir o limite da resiliência. Tá? Se você pegar uma criança, né, pegar meus netinhos, né, se eu der uma bronca nele, ele vai chorar, vai ficar com medo, né? À medida que a gente vai se desenvolvendo, vai conhecendo o mundo, vai conhecendo a sua capacidade, sua autonomia, você vai se tornando o quê? Mais resistente às adversidades, né? Quase que é natural assim. Tá? Então, à medida que a gente vai crescendo da mesma forma que uma criança cresce, da mesma forma que uma árvore cresce e fica mais resistente ao vento, às trovoadas, assim por diante, assim é a resiliência, a capacidade de resiliência e a capacidade de sair de uma condição fixa para uma condição de mindset de crescimento. Então, o que é importante a gente considerar em termos de crescimento com a alavanca da resiliência? É crescer minha capacidade de resistir sem me deformar, sem cair, de resistir à adversidade. Isso quer dizer que eu vou me tornar mais orgulhoso? Não. Você vai se tornar, seu filho, sua filha vão se tornar o quê? Mais fortes, mais preparados. Vão ser capazes, né? Eles vão se capacitar para quando sofrerem o mesmo impacto, ao invés de se deformarem, ao invés de andarem para trás, não. Eles vencerem aquele impacto e seguir para frente. Tá? Então, aconteceu um erro, não está conseguindo superar uma determinada situação, está com dificuldade no aprendizado de uma determinada matéria, vamos descobrir aqui como é que a gente pode adquirir o conhecimento para nos preparar, para ele se preparar, para ela se preparar e vencer aquele obstáculo. Tá? Então, é um processo de remoção de obstáculos, um processo de avanço, que naturalmente eu estou falando aqui muito aplicado à condição de vestibular, à condição de Enem do seu filho ou de sua filha, mas é aplicado à minha vida, aplicado à sua vida de adulto, de profissional, de pai, de empresário, seja lá o que for. Exatamente ser resiliente, mas não pela arrogância, e sim pela capacidade de se reinventar, pela capacidade de superar problemas, pela capacidade de, do erro, aprender. Tá? Então, dos acertos, a gente tenta aprender, avançar e melhorar. Dos erros, o grande erro dos erros é simplesmente deixar o erro passar, eventualmente até como frustração, e não extrair aprendizado dele. O erro é um grande professor, que a gente não pode perder a oportunidade de aprender do erro. Tá? É muito comum, hoje mesmo me aconteceu essa situação, me lembrei justamente compartilhando com o meu líder aqui de tecnologia, de inovação, que é o Aldeir, deve estar aí nos acompanhando. Mas durante muitos anos, né, trabalhamos em inovação em empresas, transformação em empresas, implantação de tecnologia, sistemas de informação em empresas, justamente trabalhando em estratégia, assim por diante. Eu sempre trabalhei com modelos e sistemas customizados, a gente mapeava todos os processos das empresas, usava todas as técnicas de estratégia, de mudança e assim, inovação, e criávamos novos sistemas para as empresas, e normalmente esses sistemas geravam ganho, geravam eficiência, geravam resultados. Só que muitas vezes você está preso numa rotina, num algoritmo que é para dar um resultado e não dá aquele resultado, e você quebra a cabeça, às vezes perde horas ali, passa, né, tempo como programador fazendo e tal, e não acerta. E daí como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso
da seguinte maneira, e essa aqui é a lição de hoje. Está com uma situação que você não consegue resolver? Está ocorrendo um erro que você não consegue superar? Você está vendo seu filho diante de uma situação que ele não consegue resolver e superar? A melhor forma é chamar alguém, não para ser o seu mentor, não para ser o seu conselheiro, chama alguém, chama um amigo, chama alguém que está no mesmo barco, alguém que está estudando aquela mesma matéria, aquele mesmo conteúdo, chama alguém e conta para ele o problema, mas conta como você está resolvendo o problema. Como é que você está fazendo? Olha, estou tentando resolver aquele sistema de equações, de né, polinômio aqui, e não estou conseguindo, estou fazendo a primeira operação, depois essa, e vou explicando e não dá o resultado. Não chego no resultado certo. Acontece. Normalmente, isso é sensacional, é o funcionamento do nosso cérebro. A hora que você pega o problema, por exemplo, estou resolvendo esse polinômio, então conta para o seu amigo aqui o que você está fazendo. Estou pegando essa operação, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Normalmente, no processo que você está contando o problema e o que está acontecendo, você acha o erro. Quase que assim, batata, olha, 70%, 80% das vezes, só em descrever o processo, a hora que então você se desprende da lógica analítica e olha o processo, encara ele e começa a descrevê-lo como alguém que está de fora, você acha o erro. Tá? Então, essa é uma condição muito interessante. Hoje eu estava trabalhando justamente na resolução de um problema que não conseguia resolver, de marketing digital, de análise de tráfego, de algumas coisas assim, e não conseguia, não achava tal. Daí parei, tomei um café, voltei, e comecei a pensar, né, a analisar aquele problema, não como resolver, mas de uma forma para descrever, porque eu ia chamar justamente o Aldeir para compartilhar o problema com ele, para ele me ajudar. E eu sozinho ainda, hein? Eu só fazendo a análise do problema, mas não tentando resolver, e sim olhando como descrição do problema. Eu descobri o erro que eu estava cometendo, descobri como resolvê-lo, e resolvi. Depois eu fui compartilhar com o Aldeir, quase que rindo da situação. Né? Por quê? Porque eu já tinha superado. Então, ser resiliente é não se sujeitar às condições que são impostas, não por teimosia, não por força, mas justamente por crer que é possível conquistar, que é possível superar, que é possível usar recursos que você não está acessando. Tá? E à medida que você acessa recursos que você não estava acessando, você se torna mais forte, você faz uma musculação cerebral e se torna mais preparado para aquele tipo de problema e supera ele com facilidade. E a partir de agora, então, aquele problema que você já dominou, ele não é mais problema, ele já é apenas um exercício. Tá ok? Então, nós estamos terminando essa semana, uma semana sensacional. Problemas todos nós tivemos, de ordem nacional, de ordem internacional, de ordem pessoal, ok. Mas o legal, o bacana, é que se a gente olhar para os problemas, olha nos olhos do problema aqui, enfrenta, não corre dele não, vai lá, enfrenta, vai para cima, resolve, tá? A gente não precisa ser o herói, não precisa ser um brancalhão, né? Mas dá para a gente olhar nos olhos do problema e, normalmente, a solução está no problema. O Fábio também gosta de nos ensinar, Salaverry, que a solução está no sistema. Exatamente. Entende o problema, a solução está dentro do problema. Mas entende o sistema também, que você vai entender a solução, você vai arranjar meios para vencer aquele problema. Gente, que legal. Hoje a tecnologia deu toda certa, a internet não caiu, a gente pôde fazer nossa live tranquilo, pudemos fazer nossa live passando para você toda a informação que nós queríamos passar. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, tá? Se você quiser ir mais fundo nesse assunto que eu comentei, no assunto da inteligência de mindset, do uso das inteligências, você pode... Opa, deixa eu pegar aqui. Cadê? Não.
tá? Eu queria mostrar para vocês, cadê? Eu quero mostrar aqui para vocês. No meu livro, Administração Moderna, um livro que eu publiquei em 2018, eu tenho uma parte só falando das inteligências, e quando eu faço isso, pronto, agora apareceu. Quando eu faço isso, eu tenho uma parte falando só de inteligência emocional, desenvolvimento de inteligência emocional, inteligência de mindset, que na época a gente chamava de inteligência de consciousness intelligence, mas o termo inteligência de mindset se tornou muito mais apropriado, eu passei a usá-lo, tá? Você vai encontrar esse livro nas principais editoras, nas principais livrarias, aí principalmente nas grandes livrarias e principalmente hoje nas livrarias digitais, entre elas a Amazon, é a principal, que você vai encontrá-lo na melhor condição. Recentemente eu precisava de uma via desse meu livro, que meu estoque tinha acabado, e eu liguei para a editora e falei, você precisa do meu livro. Ela falou, olha, Carlos, não dá para te mandar porque a gente não tem ele fisicamente, agora a gente tem ele digitalmente. Então, eles me mandaram pela Amazon e hoje eu uso o livro que eu sou autor, está dentro do meu computador, está dentro aqui do meu notepad, né? Do meu notepad aqui, ou do meu celular, mas funciona muito bem e é isso que interessa, é o conteúdo dele. Tá bom? Então, vocês podem entrar nesse assunto, podem entrar nessas 5 alavancas, estão lá dentro de inteligência de consciousness. Na última edição já está saindo com inteligência de mindset. Tá bem? Se você tem dúvidas, se você passou aqui conosco nessa live, tem dúvidas, tem perguntas, tem comentários, não hesite, compartilhe aqui conosco, porque muitas vezes a sua dúvida, a sua pergunta, ela, na verdade, está expressando uma dúvida, uma pergunta de muitas outras pessoas. Tá? Então, ao responder a sua dúvida, a sua questão, a sua pergunta, eu vou estar respondendo para muitas pessoas. Se você tem sugestões, também são muito bem-vindas, inclusive sugestões de temas. Eu procuro, de quando em quando, convidar alguém, convidar um profissional. Segunda-feira passada, tivemos aqui o doutor Henrique Rocha falando para a gente sobre a carreira do direito, sobre o curso do direito. Tivemos anteriormente o professor Fábio Salaverry falando de carreiras internacionais e novas profissões. Tivemos anteriormente também a doutora Renata, a Vitória, que é estudante de medicina, a doutora Renata médica, falando justamente da carreira profissional do médico, dos desafios do vestibular de medicina e assim por diante. Enfim, a ideia é que, nesse ambiente aqui, na live 19/17, a gente possa estar tratando de recursos, acessar recursos que possam tornar mais claro para o seu filho e para a sua filha o futuro que eles buscam, o futuro que eles sonham e, principalmente, fortalecê-los para que estejam prontos para conquistar, para partir e alcançar o futuro que eles sonham, o futuro que eles desejam, sempre lembrando, lembra aí o Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer. Você pode sonhar, você pode conquistar, tá? Então, com um tom realístico, mas sonhador, tá? Principalmente crendo que o sonho é possível se eu for atrás dele, se você for atrás dele, se você ajudar seu filho e sua filha a se fortalecerem e irem buscar seus próprios sonhos, tudo é possível. Quero desejar aqui a todos vocês um sensacional fim de semana, de paz, descanso, no stress, né? Que seja sem estresse aí para vocês e que a gente possa justamente na segunda-feira voltar com uma live nova. Bruno, você que está aqui, canta aqui para mim no meu ponto, qual que é o tema da nossa live de segunda-feira, enquanto eu faço aqui o encerramento, por favor. Tá? Mas só deixa eu abrir aqui, se o Bruno demorar, eu já abro aqui meu Trello e já trago para vocês o tema da nossa live de segunda-feira, mas eu tenho a impressão que o tema é um ponto que eu até já não passando aqui na live de hoje, que é foco na solução e não foco no problema. Tá ok?